Fala pessoal, Alberto Amparo aqui, Head de Ações na Suno, e hoje estou com meu amigo e colega de trabalho, Vitor Saito. Fala, Vitor. Alberto, tudo bom? Bom demais. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Saito, analista CNP aqui da Suno e trabalho no time do Internacional junto com o Alberto. Muito bem. Bom, hoje a gente tem um tema que eu acho muito interessante para falar. É um tema que ele parte de um estudo de um professor chamado Jeremy Siegel, que é um professor de Wharton. E esse estudo, ele traz uma pergunta interessante, né? Se a gente olha para a maioria da população, as pessoas elas se sentem mais seguras tendo o patrimônio delas, a reserva de capital delas em dólar, por exemplo, ou em ouro, do que em ações, né? As pessoas julgam que, por exemplo, ações, né, que nada mais são do que empresas, julgam elas como sendo mais arriscadas do que ter o dinheiro parado em dólar, né? Ou em renda fixa, né? Ou em ouro. Mas esse estudo traz o retorno histórico de ações, né, stocks, né, versus bonds, né, que são títulos de renda fixa, versus ouro, versus dólar, de 1802 até 2021. Tá? Então são retornos reais, ou seja, corrigidos pela inflação, e nas ações com dividendos reinvestidos. Né? Então, eu acho que vocês vão ficar bastante interessados. Fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem o ponto que a gente quer chegar. E antes de mais nada, já se inscreve aí no canal. Isso ajuda bastante a gente a sempre estar trazendo conteúdos novos e relevantes para você. Bom, então vamos lá. Vitão, fala um pouquinho aí do retorno histórico, né? 1802 até 2021 para essas classes de ativo. Então vamos lá. Como a gente pode ver aqui no gráfico, né, o dólar, a gente consegue ver, saiu de $1 em 1802 para 4 centavos em 2021. Né? A gente consegue ver a inflação corroendo o poder de compra. Tá? O ouro, que muitas pessoas também gostam de investir no ouro para se proteger da inflação, né? Saiu de $1 para $4. Os bonds e bills, que é a renda fixa lá nos Estados Unidos, título do governo, né, o primeiro bonds, que é de longo prazo, saiu de $1 para $2.163, e os bills, que são de curto prazo, saiu de $1 para 245, e por fim, né, a gente consegue ver aí os stocks, que são as ações, saiu de $1 para 2.334.000, né? Ok. Então, né, se a gente olha de outra forma, né, esse foi o resultado, né, mas basicamente o dólar teve um retorno anual, né, de menos 1,4% real, ou seja, 1,4% negativo real. O ouro, o retorno foi de 0,64% ao ano. Bills, né, que é a renda fixa de curto prazo, 2,5% ao ano. Bonds, 3,6%, né, que é a renda fixa de longo prazo, 3,6% ao ano. E as ações, né, stocks, 6,9% ao ano. Eu acho uma coisa legal, né? Se a gente olha, os números não são tão diferentes, né? 3,6 para 6,9. Só que essa basicamente é a diferença das empresas terem multiplicado por 2,3 milhões, né? Enquanto os bonds, né, que são os melhor renda fixa de longo prazo, que foi a melhor renda fixa, multiplicou por 2.000. Né? Então isso dá uma diferença de mais de 1.000 vezes no retorno. A gente não precisa nem falar nada, né, sobre o dólar. O dólar perdeu mais de 90% do valor. Né? Ouro multiplicou por obscenas 4 vezes em mais de 200 anos, né? Então, assim, é uma lavada, né? Se a gente comparar estoques com qualquer outra coisa. E aí vamos voltar àquela pergunta, né? As pessoas se sentem mais seguras, por exemplo, segurando dólar. Por que você acha que isso acontece? Né? Quiser explicar um pouquinho, né? Você mencionou um pouco sobre a inflação, né? Se a gente for de baixo para cima aí, né? Pegar dólar, ouro... O que você pode comentar a respeito, né? Assim, ok, isso são fatos, esse estudo do Jeremy Siegel, ele é muito bem embasado, né? Que é o melhor estudo que nós temos de retornos históricos. Mas o que a gente pode tirar de análise qualitativa disso daí? Tá, vamos lá. Né, muitas pessoas, como a gente já falou aqui, têm medo, né, numa crise, por exemplo, de investir em renda variável, investir em ações e correm para renda fixa, para ouro ou até mesmo segura dólar. Né, mas qual que é o problema de você comprar ouro, por exemplo? Né? E o ouro ele é um ativo não produtivo. Né? Você pode comprar uma barra de ouro, guardar ele num cofre bem seguro que ninguém vai roubar você, né? Esperar 10 anos. Abre o cofre de novo e o que você vai ver lá? Apenas uma barra de ouro. Né? Ele não produz filhos, não produz ourinhos, né? Você não tem esses juros compostos
ao comprar ouro. Então você está me falando que o ouro não produz nada, basicamente. Exatamente. Ainda tem um problema, né? Para você ganhar dinheiro com ouro, você está apostando que você vai conseguir vender esse ouro para outra pessoa por um preço maior do que você pagou. Mas espera um minuto, e por que produzir algo é importante? Eu sei que, assim, na essência, né, tem até um dado que eu vi que, assim, o tanto de horas que você tinha que trabalhar na época de Jesus para comprar 1 grama de ouro, comparado com o tanto de horas que você tem que trabalhar hoje para comprar 1 grama de ouro, isso não aumentou tanto, né? Se você pensa num jeito mais na essência mesmo do retorno, né? Mas por que o fato do ouro não produzir nada, né? Não produzir floquinhos de ouro, por que isso daí impacta o retorno do ouro quando a gente pensa de fato num longo prazo, né? Comparado com ações? Primeiro, ele não vai produzir renda, né? Tipo, se a gente vê para os maiores investidores do mundo, eles ou compram empresas, ou compram imóveis, ou compram terras, né? E todos eles são ativos produtivos. Na terra você consegue plantar lá soja e milho, depois você consegue vender essas sacas para as outras pessoas. O aluguel, né, os imóveis você consegue colocar para alugar e tirar uma renda para você. Né? E empresas tem vários tipos, pode vender produtos e serviços. Ok, então as empresas, de fato, elas produzem, né, a fazenda, imóveis, produzem, mas por que o fato dele produzir, né, vamos entrar no cerne, onde estão os juros compostos no mundo real, né, se a gente para pensar, porque assim, é uma lavada, né, isso daqui, tem que ter alguma coisa no cerne que explica ser tão diferente o retorno entre um e o outro, né, quer falar um pouquinho sobre juros compostos, né, eu acho que assim, juros compostos eles são... Colocar uma planilha, né, fazer uma função exponencial é uma coisa. Outra coisa é entender onde estão os juros compostos no mundo real, né? Porque se a gente para pensar na vida do ser humano, quase tudo que a gente vê é linear, né? A gente anda passo a passo, passa dia a dia, a gente cresce centímetro a centímetro. E a gente não tem exemplos exponenciais, assim, né, empíricos, muito fáceis na natureza. Eu acho que o bambu é um exemplo, né? O bambu ele fica vários anos lá embaixo da terra para depois dar um estirão. Mas, entrando nesse ponto dos juros compostos, quiser falar um pouquinho pro pessoal. Tá, vamos pensar numa fazenda, num dono da fazenda. Ele não compra a fazenda esperando vender essa fazenda para outra pessoa. Ele tá nem aí, né, para o senhor mercado, digamos assim. Né, o que ele tá focado é em quantas sacas de soja ele vai conseguir produzir ao longo de décadas. Né, e cada ano que passa, aparece lá uma pilha, né, de soja, de milho, sei lá, do que ele estiver plantando lá, ele consegue vender isso. Né? E com esse dinheiro que ele adquiriu da venda, ao longo de anos ele vai juntando esse dinheiro e consegue comprar uma nova fazenda. Né? E perceba que a segunda fazenda é o filho da primeira fazenda, que é diferente do exemplo que a gente deu no ouro. Né? O ouro não produz filhinhos, digamos assim. É um bom ponto, né? Por exemplo, você poderia, né? Vamos pensar. A única coisa que eu faço da minha vida é comprar uma fazenda. Nunca mais vai sair nenhum dinheiro do meu bolso. E aí, o meu retorno tá onde? Ele tá nas, sei lá, quantas toneladas de soja que aparecem na fazenda por ano que não estavam lá no ano anterior. Né? Então, a fazenda, ela tá produzindo algo, né? E você pode pegar o que essa fazenda produz e, como você deu um exemplo, você pode, sei lá, comprar mais outra fazenda, que é filha da primeira fazenda. Né? E agora, depois você tem duas fazendas, você tem o que a primeira fazenda produz e o que a segunda fazenda produz. Né? Você poderia comprar, sei lá, uma fazenda, depois você compra um apartamento que produz aluguel, que veio da soja da primeira fazenda. Né? E aí você compra, sei lá, uma locadora de carro que veio da soja que a primeira fazenda produziu e do aluguel que o apartamento produziu. Né? Enfim, e isso é exponencial, né? Se a gente para pensar. Né? Não existe esse componente composto no ouro, por exemplo. Né? O ouro, você comprou uma barra de ouro 200 anos atrás, na melhor das hipóteses, ela é a mesma barra de ouro hoje. E o dólar? Eu sei que você mencionou a inflação, mas para o pessoal entender de uma forma mais intuitiva, né? Por que simplesmente, né, no longo prazo, o dólar vai para zero quase? Além de o dólar não produzir nada, né, a gente tem o efeito da inflação que vai corroendo o poder de compra. Né? Pensa que o valor da moeda, do dólar, do real, qualquer outra moeda de qualquer nação, ela é muito influenciada pelas políticas do Banco Central, do governo, etc. Né? E pensa que se o governo começa a imprimir muito dinheiro, né, é o que normalmente ocorreu ao longo da história, né, a oferta de moeda foi muito maior do que as coisas, né, os produtos, os serviços que a humanidade produziu.
né, com uma quantidade maior de moeda em relação às mercadorias em circulação, naturalmente o dólar vai se corroendo ao longo do tempo. Bom, a gente podia até pensar assim num exemplinho, né? Sei lá, se a gente naufragasse, né, e parasse numa ilha e tudo que a gente tem de produto mesmo, né? Sei lá, isqueiro, lanterna, colchão, é só o que veio do navio, né? A gente não está produzindo mais nada. Vamos dizer que o pessoal lá que estava no navio naufragado, a gente cria a nossa moeda, lascas de coco, né? E divide tudo de uma forma igual e a gente acaba precificando tudo pela utilidade, né? Oferta e demanda. Só que a gente não cria mais nenhum produto, né? Então, se um belo dia a gente dobrasse o número de lascas de coco em circulação, né? Dobrou o número de dinheiro que cada um tem, mas você não dobrou o número de coisas que você tem, o preço de tudo dobrou, né? E no final das contas, não importa quantas lascas de coco você tem. O que importa são os produtos, né? A produtividade. Então, tá correto dizer que, assim, no longo prazo, o número de moeda em circulação cresce muito mais do que a produtividade. Logo, né, o poder de compra da moeda cai, certo? Né? Então, pior que o ouro, né? Assim, porque além dele não produzir nada, tá tendo muito mais oferta, né, do que o ativo de verdade que é lastreado, né, que vale alguma coisa. Bom, bonds, no final das contas, né? Assim, pensa que o bond ele é literalmente para financiar as empresas, né? Então, é impossível você financiar um projeto que dá menos retorno do que como você está pegando um recurso, né? Então, na essência, no longuíssimo prazo, empresas, né? Elas são fadadas a darem mais retorno do que renda fixa. Afinal, a renda fixa só Por que o governo não mete um título lá IPCA mais 30% e deixa todo mundo rico? Porque o que importa não é dinheiro, né? Assim, ele não vai ter valor para entregar, né? Produtividade. O que importa é a produtividade no mundo real, que são as empresas que fazem, né? Então, matematicamente, impossível você ter um mercado de dívida dar mais retornos reais do que as corporações no mundo real no longo prazo, né? Afinal, porque o retorno de verdade é poder de compra e não dinheiro, né? São as coisas. E assim, então, resumindo, né? Olha o resultado, né? Assim, a diferença de renda fixa para stocks, né? O que? De 6,9% real para 3,6% real. Né? Então você tem 3,3% só de diferença. Em 200 e poucos anos aí, né? Sei lá, 219 anos. A diferença que isso não faz. Mas então agora, que a gente fala um pouquinho sobre o porquê, né? Dessa... Né? Então, só voltando nas ações, né? As ações, pensa que elas são como uma fazenda, que a gente estava explicando. Elas têm os juros compostos na essência, né? Elas realmente têm exponencial. Até um negócio legal, né? Antes de existir o dinheiro, onde estava o exponencial, né? Na natureza. Assim, de um jeito bem bobo de falar, dá pra gente pensar que, sei lá, você tinha uma tribo com 10 pessoas, né? E você não conseguia aumentar o número de pessoas porque você não tinha comida suficiente para essas 10 pessoas. Isso é muito tempo atrás, né? Antes de ter dinheiro. E aí vamos falar que todo mundo investe um ano, né, as 10 pessoas, para construir, sei lá, uma roda d'água. Né? Então, qual recurso escasso você está investindo? O tempo. Né? Construir uma roda d'água. Vamos falar que depois da roda d'água, você consegue ter comida para expandir para 20 pessoas. Né? Agora, pensa, depois que você tem 20 pessoas, se a primeira roda d'água com 10 pessoas demorava um ano para você fazer, a segunda roda d'água com 20 pessoas demora 6 meses. Né? Então, isso é uma exponencial, né? Quando você tiver, sei lá, 40 pessoas, ela vai demorar 3 meses, né? Quando você tiver 80 pessoas, ela vai demorar metade de 45 dias, né? E isso é o exponencial, né? Se a gente parar para pensar na essência. E o retorno de verdade, né? Esse retorno incrível que a gente fala do mercado de ações, ele só vem por causa da produtividade. Apesar de a gente ter esse fato, né? Assim, escrachado na nossa frente, que ações, arriscado ao resto, né? E não a empresa... Por que as pessoas temem, né? Elas não investem, na grande maioria, em ações? Claro que tem inúmeros motivos, mas qual que você acha que é o cerne? O principal fator, Beto, é o fator psicológico. Né? Muitas pessoas não aguentam a volatilidade do curto prazo que as ações oferecem aí. Curto que às vezes é meio longo, né? Mas se a gente reparar no gráfico, apesar das ações terem essa volatilidade de curto prazo, perceba que no longo prazo ela até que é estável. Né? Ela sobe e desce, mas sobe e desce em linha reta. Enquanto os bonds e os bills, que geralmente as pessoas chamam de risk-free, né? Retorno livre de risco, ele é muito mais arriscado. Né? Quando a gente pensa em... Perceba que investir é abrir mão do dinheiro hoje, não, aliás, é abrir mão do poder de compra hoje para obter maior poder de compra no futuro.
né? E daí a gente consegue derivar outra definição de risco, né? Risco não é volatilidade, não é o beta que tanto o mercado fala, mas sim é a perda permanente de capital ou a perda do poder de compra, né? Então, apesar das pessoas acharem que ações é muito mais arriscado, né, para nós aqui da Suno, bonds e bills, renda fixa, no longo prazo, pelo menos nesse gráfico, aparenta ser muito mais arriscado, né? Principalmente porque, assim, se você pega uma empresa só, essa empresa pode desaparecer, né? Mas se você compra, sei lá, o índice SP500, né? O índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você está comprando um aglomerado, né? Que algumas coisas vão ter sucesso, outras coisas não, mas o agregado é meio que o resultado da humanidade ali naquele ponto. E assim, renda fixa, por exemplo, ela tem volatilidade também. Só que as pessoas elas não ficam olhando o preço da renda fixa variando no mercado secundário. Ela só olha para quê? Porque a renda fixa produz, que é aquele percentualzinho que é fixo, né? Enquanto a empresa, ela também produz. Só que as pessoas elas focam no sobe e desce do dia a dia, né? E assim, se a gente parar pra pensar, pensa quantos brasileiros empreendedores, os caras são donos de uma empresa, então, sei lá, todo o dinheiro que a família deles tem vem de uma empresa, e eles dormem super tranquilos de noite, porque eles conhecem a empresa deles, eles sabem o que ela produz. Mas você vira pra pessoa e fala que você tem todo o seu dinheiro em 3 ações, você é maluco, né? Sendo que 3 é 3 vezes mais diversificado do que uma, né? Só que qual que é a diferença? Essas 3, elas têm uma marcação que todo santo dia, né, na bolsa, que é um mercado com base em leilão, né, que todo dia mostra quanto que as últimas pessoas que negociaram um pedacinho da sua empresa estavam dispostas a pagar por ela, né? Então, a volatilidade, né, que é decorrente da gente ter um placar que exponha a opinião da média que negociou no último dia, dificulta as pessoas a usufruírem do retorno superior das empresas. E qual você acha que é a solução para isso? Né? Assim, é fácil falar. Né? É muito fácil falar de longo prazo. Não, longo prazo você vai ganhar dinheiro aqui. Outra coisa é você entrar lá, cair 30% e ficar 2 anos lá para baixo, né? Enquanto na renda fixa você estaria ganhando. Talvez a única solução seja saber o que você está fazendo. O que você acha? Concordo plenamente. Acho que para você investir em ações, em termos de fazer o seu stock picking, cara, você tem que estar sempre dentro do seu círculo de competência. Tem que estar sempre comprando as empresas que você entende. Senão, você compra lá uma indicação de um amigo seu, cai 50% a ação nos próximos dias, semanas, meses, você não sabe o que fazer. E quem sabe, quando cai as ações, está confiantemente comprando mais, né? Porque ela está mais barata. E aí que está a margem de segurança e a potencial valorização. Mas para quem não tem esse tempo para ficar analisando empresas, né? Acho que o ideal talvez seria investir em ETFs, né? Um portfólio diversificado de ações. Ou então, aproveitar que agora o Suno Internacional está com 30% de desconto, pessoal. Então, se quiserem ter acesso a carteiras de recomendação de ativos internacionais, plantão de dúvidas, cursos, relatórios completos, aproveite já. Bom, então, é isso, né? Acho que se a gente pensa... O Buffett, ele tem uma frase, né? O mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque, assim... E ele tem outra frase que ele fala assim, eu sou um melhor investidor porque eu sou um empreendedor. E eu sou um melhor empreendedor porque eu sou um investidor. Eu gosto muito dessa ideia de pensar em investimentos na bolsa com a mente de empreendedor, porque o cara que é dono do restaurante, ele sabe que o risco do restaurante dele, né? Se a bolsa subiu 5% ou caiu 5% no dia, ele não se sente 5% mais pobre ou 5% mais rico, né? Mas se o restaurante dele tivesse listado na bolsa, muito provavelmente ele ia ter subido ou caído. O cara sabe, né, o dono do restaurante, que o risco é o quê? É abrir o restaurante dele, não é a bolsa ser volátil, é abrir um competidor na frente que vai roubar o cliente dele, né? É a pessoa não gostar mais da comida dele, sei lá, tem uma barata na comida e a vigilância sanitária fechar o restaurante dele, né? E acho que nenhum empreendedor se sente mais rico ou mais pobre, dia sim, dia não, né? Agora, investimentos na bolsa, né, parece ter uma cultura que naturalmente as pessoas migram para isso, né? No dia você abre seu home broker, tá verdinho subindo, você fala, yes, estou mais rico. No dia seguinte, nossa, tá caindo, você, nossa, estou mais pobre. Né? Sendo que, assim, se a empresa não fosse listada na bolsa, se você estivesse dentro da empresa, olhando a empresa, não ia ter mudado nada na esmagadora maioria dos dias, né? De um pro outro. Mas na bolsa todo santo dia varia. Para encerrar, Vitor, você tem mais algum comentário, alguma coisa que pode ajudar a consolidar, né, esses argumentos que a gente falou hoje sobre esse estudo? Cara, acho que uma boa frase que resume tudo isso aqui é uma frase do Charlie Munger, tá? Ele fala o seguinte, o retorno não está na compra, não está na venda, o retorno está na espera. E se a gente for ver aqui no gráfico,
200 anos de história aí, né? 200 anos de espera, $1 em estoques foi para mais de 2 milhões de dólares. É alguma coisa que o fazendeiro sabe muito bem, né? Enquanto ele não faz nada e espera, aparece 50 toneladas de soja lá, que é o retorno dele. Né? E a mesma coisa acontece nas empresas. Né? Então, focar, né? É uma boa, né? Se você coloca o foco no que seu ativo produz anualmente, em vez do foco estar no que o preço está acontecendo, no sobe e desce nesse mercado com base em leilão, que é a bolsa, talvez fique mais fácil aguentar a volatilidade e coletar os retornos da melhor classe de ativos, indiscutivelmente, ao longo da história. É um tema bastante interessante, né? Claro que a gente está falando de um jeito simplificado aqui, mas são fatos, né? Eu acho muito interessante as conclusões que a gente pode tirar a respeito disso. E no final das contas, né, com educação financeira, né, e estudando a história, né? Tem uma frase, esqueci de quem, né, que fala: a pessoa que passa pela vida, se estudar a história, passa pela vida como uma criança, né? A gente pode, né, ensinar para as pessoas o que funciona, né, e ter realmente retorno baseado em fatos e não em promessas, né? Então, basicamente, empresas, né, se o ser humano continuar crescendo, se tiver uma cesta dessas empresas, você vai se desenvolver, né, evoluir junto. É isso então, pessoal. Muito obrigado, Vitor. Prazer. Obrigado. Vamos fazer mais vídeos aí no futuro. Pessoal, não se esqueçam, Sul Internacional com 30% de desconto. Se tiver interesse em ver nossa carteira recomendada e mais bastante conteúdo sobre investimentos, não perca. Muito obrigado e até a próxima.